Ela desapareceu sem deixar rastros. Por 2 décadas ninguém soube o que aconteceu. Mas então, uma carta chegou. E com ela, um fio de verdade foi puxado, revelando uma rede de mentiras, experimentos secretos e um passado que jamais deveria vir à tona. Nesta história real com elementos ficcionais, você vai mergulhar no relato intenso de uma mulher que descobriu que sua vida inteira foi programada e que não estava sozinha. Prepare-se para um enredo envolvente, com reviravoltas arrepiantes e revelações que vão te fazer questionar até onde vai o controle e onde começa a liberdade. Assista até o fim. O final muda tudo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Eu não esperava nada naquele fim de tarde. A vida tinha virado rotina. Trabalho, café morno, silêncio. Mas foi naquele momento comum, enquanto eu mexia as chaves para abrir a porta de casa, que o impossível me alcançou. No chão do meu hall, entre propagandas e contas, havia um envelope pardo, sem selo, sem remetente. E nele, o meu nome, escrito à mão, com a caligrafia que eu nunca consegui esquecer. A caligrafia da minha mãe. Fiquei parada, sem saber se ria ou chorava. Fazia exatos 20 anos que ela tinha desaparecido. 20 anos desde aquela madrugada de março em que ela saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhuma explicação. Apenas uma ausência que moldou toda a minha vida. E agora, ali estava aquela carta. Minhas mãos tremiam. O envelope estava leve, mas meu coração pesava toneladas. Entrei, sentei no chão da sala e respirei fundo antes de abrir. O papel estava levemente amarelado, como se tivesse sido escrito há muito tempo. As primeiras palavras me desmontaram. Se você está lendo isso, é porque chegou o momento. Eu sei que desapareci da sua vida e não posso explicar tudo agora, mas preciso que você me ouça, mesmo sem entender. Você sempre foi mais forte do que pensa, e eu nunca parei de amar você. Confie no que vai sentir nas próximas semanas, mesmo que pareça loucura. Siga as pistas, comece por onde tudo terminou. Nenhuma assinatura, nenhuma data, nenhum pedido de perdão. Só aquele bilhete curto e cheio de significados ocultos. Levantei como se algo maior me empurrasse. Comece por onde tudo terminou. Era a casa onde morávamos antes de tudo desmoronar. Um sobrado modesto na Vila Aurora, fechado desde a noite em que a polícia cruzou a fita amarela no portão e decretou que ela havia fugido voluntariamente. Eu nunca acreditei nisso. Ninguém que ama sua filha deixa o café pronto, a cama arrumada e o vestido favorito passado na cadeira. Voltei àquele lugar no mesmo dia. O portão ainda estava lá, enferrujado, rangendo como sempre. Mas havia algo novo. O cadeado estava quebrado e a fechadura, forçada. Entrei com o coração disparado. A casa estava empoeirada, cheia de fantasmas nos cantos, mas algo me dizia que ela não estava vazia. No corredor, ao lado do antigo espelho trincado, uma marca recente no chão. Pegadas, pequenas, mas nítidas, como se alguém tivesse passado ali dias atrás. Segui com o celular em mãos, a lanterna iluminando a poeira suspensa no ar. Parei em frente ao quarto dela. A porta estava entreaberta. O cheiro era o mesmo. Lavanda com algo mais, algo metálico. Sangue? Empurrei devagar. O quarto estava intacto, como se ela ainda vivesse ali. A cama feita, a penteadeira com a escova que ela usava para fazer minhas tranças. E sobre a cômoda, outra carta, exatamente igual à primeira. Dessa vez com um título. Carta 2. Para quando você tiver coragem. Coragem? Meu corpo já tremia, mas abri. Se você chegou até aqui é porque ainda acredita em mim. Preciso que vá até o porão. Sim, aquele que você odiava. Eu escondi algo lá 20 anos atrás. Algo que só agora você pode entender. Não conte a ninguém. E por favor, não volte atrás. O porão. Aquele lugar onde eu me escondia quando ouvia meus pais brigando. Aquele espaço onde o cheiro de mofo e ferrugem formavam o aroma da minha infância quebrada. Caminhei até a porta de acesso na cozinha. Ela estava aberta.
totalmente aberta. E isso só podia significar duas coisas. Ou alguém esteve lá recentemente, ou ainda estava. Desci os degraus devagar, cada passo rangendo no escuro. A lanterna tremia na minha mão. O ar ficou mais gelado, mais denso. Senti uma presença. Um movimento súbito atrás de mim fez meu corpo congelar. Mas não havia ninguém. Pelo menos não à vista. No canto esquerdo, onde antigamente ficavam caixas com livros antigos e decorações de Natal, agora havia um alçapão de madeira, entreaberto. Me aproximei, segurando a respiração. Debrucei devagar, esperando o pior. Lá dentro, uma caixa de ferro, antiga, enferrujada, fechada com um cadeado, mas ao lado, a chave. Peguei, girei, abri. Dentro, uma boneca. Uma boneca com os olhos arrancados e o vestido costurado com o nome Helena na barra. Meu nome. E por baixo dela, uma foto. Uma mulher caída ao lado de um carro capotado, ensanguentada. E atrás da foto, uma anotação escrita com a mesma caligrafia da carta. A verdade começa aqui. Ela não morreu. Eu vi. E por isso eles me calaram. Minha cabeça girou. Meu estômago se revirava. Quem era aquela mulher na foto? Seria minha mãe? Ou alguém que ela tentou salvar? E quem eram eles? Um barulho vindo do andar de cima me fez congelar. Passos. Passos pesados. Alguém sabia que eu estava ali. E agora, estava descendo as escadas. Fiquei paralisada. Cada passo no piso velho do andar de cima ecoava dentro do meu peito como um tambor de guerra. Não era imaginação. Não era vento. Alguém estava ali. Alguém que conhecia aquele lugar tanto quanto eu. A luz da lanterna tremulava em minhas mãos. Deixei a caixa de ferro aberta no chão. Peguei a foto e a boneca com pressa e me escondi atrás do velho armário de ferramentas no canto do porão. A madeira ainda exalava verniz antigo, misturado ao cheiro ácido do medo. Os passos chegaram até o topo da escada. Pararam. E então, começaram a descer. Um a um. Lentamente. O som dos degraus estalando parecia arranhar minha pele. Quando vi a sombra projetada na parede do porão, quase gritei. Era uma silhueta grande, curvada. Um homem. Ele carregava algo que refletia a luz fraca. Uma chave inglesa? Um pedaço de ferro? Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele ouviria. Mas então, ele parou. Silêncio absoluto. Por quase 1 minuto, nada. Depois, ele começou a falar. Não gritou. Sussurrou. Como se estivesse falando com alguém que já estivesse ali. Você voltou mesmo. Depois de tudo, a voz era rouca, envelhecida, como se tivesse sido engolida por décadas de segredos. Achei que jamais teria coragem. Tentei prender a respiração. A lanterna escorregava da minha mão suada. Ele deu mais 2 passos. Passou direto pelo armário. Parou em frente à caixa. Sabia que um dia essa maldita boneca traria tudo à tona de novo. Por que ela não queimou isso quando teve chance? O homem se ajoelhou. Vi o topo da cabeça calva dele pela fresta do armário. Ele abriu a caixa e murmurou algo que me gelou a espinha. Se ela descobrir quem realmente era a mulher da foto, não haverá mais como esconder. Segundos depois, ele se levantou e voltou a subir as escadas, mais rápido do que havia descido. Esperei. 10 segundos. 20. 1 minuto. Só então saí. Peguei a caixa novamente, fechei o alçapão e subi em silêncio. Ele não estava mais na casa. A porta da frente estava escancarada. E sobre a mesa da cozinha havia outra carta. Você o viu, não viu? Ele era o guardião. O último que restou. Mas agora ele não pode mais me proteger. Se você quiser saber quem sou de verdade, vá ao antigo ateliê da Dona Alzira, Rua 12 de Outubro, número 29. Vá sozinha. E não fale com ninguém do que viu. Eles ainda estão ouvindo. A letra começava a se alterar. Menos firme. Como se quem escreveu estivesse doente. Ou sendo perseguido. Dona Alzira. Eu lembrava dela. Uma mulher pequena, de olhos doces e fala dura. Tinha uma loja de tecidos e costurava vestidos de noiva. Minha mãe dizia que ela sabia de mais coisas do que devia, mas que era de confiança.
No dia seguinte, fui até lá. O prédio estava abandonado, com as janelas pregadas com tábuas. Mas a porta dos fundos estava destrancada. O interior cheirava a tecido velho e madeira úmida. Havia manequins cobertos por lençóis e um rádio antigo que inexplicavelmente ainda estava plugado na parede. Toquei em um dos manequins e, ao afastar o lençol, vi algo que me fez recuar de susto. A cabeça do manequim estava envolta por um saco plástico e, em volta do pescoço, uma fita vermelha com meu nome bordado. Na parede ao lado, rabiscado em carvão, estava escrito: "O que você chama de desaparecimento foi só o começo de algo que nunca acabou." Vasculhei o local. Encontrei uma caixa de costura. Dentro dela, uma foto. Minha mãe, mais jovem, ao lado de um homem de jaleco branco. E atrás da foto, outro bilhete. "Se você lembrar da clínica, saberá quem ele é. E por que ele mentiu." Clínica? Minha memória viajou. Lembrei de uma sala branca, cheiro de éter, uma maca fria. Eu era criança. Estava ali com minha mãe. Ela gritava, pedia que me soltassem. E o homem, o mesmo da foto, sorria. A lembrança me atingiu como um soco. Ela não desapareceu. Ela foi levada. E eu estava lá. Corri para fora do ateliê, com a caixa nos braços. Mas do outro lado da rua, um carro preto estacionado me observava. O vidro escuro se abaixou. O mesmo homem da foto, mais velho, me encarando como se já soubesse que eu chegaria ali. Ele desceu do carro lentamente. E então, falou meu nome. "Helena." E sorriu. Naquele instante, meu corpo travou. Como ele sabia meu nome? Como sabia que eu estaria ali, exatamente naquele momento, naquele lugar abandonado e esquecido até por Deus? O homem se aproximava devagar, como quem não tem pressa, mas também não tem nada a temer. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O instinto gritava, mas havia algo naquele olhar que me paralisava. Era como se ele carregasse uma verdade antiga que minha alma reconhecia, mesmo que minha mente ainda resistisse. "Você cresceu", ele disse, com um tom quase paternal. "Eu imaginei que você encontraria o caminho, eventualmente." "Quem é você?" Consegui perguntar com a voz falha. "Alguém que a sua mãe tentou proteger. E falhou. Mas não por falta de coragem." Ele parou a 2 passos de mim. "Seu nome verdadeiro não é só Helena. Você carrega mais do que pensa. E está na hora de lembrar." Meu coração batia descompassado. Eu recuei. "O que você está dizendo?" Ele tirou do bolso interno do paletó um pequeno envelope. Branco, lacrado. Estendeu em minha direção. "Sua mãe escreveu isso há 19 anos. Me entregou no dia em que foi levada. Mandou que eu só entregasse a você se um dia aparecesse na rua 12 de outubro. Agora é seu." Peguei o envelope com mãos trêmulas. O homem assentiu, como quem já cumpriu sua missão. "Você precisa ir à antiga estação ferroviária central. Procure por um armário trancado no armazém abandonado. Número 44. A chave está aí dentro." Ele virou-se e começou a caminhar de volta para o carro. "Mas vá antes que o sol se ponha. Depois disso, eles vigiam até as paredes." "Espera, quem são eles? Por que tudo isso?" Mas ele não respondeu. Entrou no carro, ligou o motor e partiu, me deixando ali, no meio do vazio, com a carta apertada contra o peito e a mente à beira do colapso. Abri o envelope. Dentro, uma folha dobrada com a letra da minha mãe. Reconhecível, firme, como antes. "Minha Helena, se você está lendo isso, é porque chegou até onde eu temi que um dia chegasse. O mundo não é o que você pensa. Nem eu sou. Fui levada por saber demais, mas também por ter me apaixonado por quem eu jamais deveria. Você foi o fruto disso. Um fruto proibido. Não confie em tudo que verá, nem em tudo que lembrar. Sua memória foi moldada para sua proteção. Mas agora, tudo precisa vir à tona. Vá até a estação central. Lá está o último fragmento da verdade. No armário 44. Mas vá sozinha. E vá logo. Eu sempre te amei. Mãe." As palavras embaralhavam-se na minha visão. Fruto proibido? Memória moldada?
Aquilo parecia roteiro de um filme conspiratório, mas cada fibra do meu corpo dizia que era real. Peguei um táxi. Em 20 minutos, cheguei à velha estação. O lugar era um esqueleto do que já foi um dia. Trilhos cobertos de mato, paredes pichadas, vidros quebrados. Atravessei os portões de ferro que mal se sustentavam em pé e caminhei até o armazém dos fundos. Lá dentro, o cheiro de ferrugem e abandono era sufocante. As estruturas de ferro rangiam com o vento. Encontrei os armários. A maioria enferrujada, trancada ou caída. Procurei o número 44. Estava lá, inteiro, mas com um cadeado novo, brilhando em contraste com a decadência do lugar. Abri com a chave do envelope. Dentro, uma única coisa, uma fita cassete. Em cima dela, um bilhete colado. Ouça isso em um lugar seguro. E depois, decida o que vai fazer com a verdade. Levei a fita para casa. Revirei caixas antigas até encontrar o velho gravador do meu pai. Encaixei a fita. Respirei fundo. Apertei o play. O som da respiração pesada. Um ruído distante. E então, a voz da minha mãe. Se alguém estiver ouvindo isso, provavelmente eu não estou mais viva. Ou estou sendo mantida em algum lugar onde não posso ser ouvida. Eu descobri o projeto. O que faziam com as crianças? Como escolhiam as mães? Como manipulavam os registros? E sei que vão apagar tudo. Mas minha filha precisa saber. Porque ela é a única que sobreviveu ao experimento sem sequelas. O sangue gelou. A fita continuava. O nome do médico é Adrian S. Klein. Ele não é brasileiro. Ele veio do leste europeu com um grupo de pesquisadores encobertos. Usavam uma fundação de adoções como fachada. Helena não foi a única, mas foi a única que despertou. E é por isso que ela está em perigo. Meu corpo inteiro formigava. Aquela voz, minha mãe, falando de mim como se eu fosse parte de um plano sombrio. A gravação começou a falhar. O chiado aumentava. Mas uma última frase foi clara. Se ela lembrar do que houve no porão da clínica, saberá o que fazer. E saberá quem deve pagar. A fita travou. E naquele exato instante, as luzes da minha casa piscaram. E uma batida forte ecoou na porta da frente. 3 batidas secas, seguidas de um sussurro. Helena, a verdade dói. Fiquei imóvel diante da porta. O sussurro ainda vibrava no ar, como se tivesse se enroscado nas paredes da casa. A verdade dói. Eram palavras que não vinham apenas de alguém do lado de fora. Elas pareciam vir de dentro de mim, como se minha mente finalmente estivesse prestes a romper o lacre do esquecimento. Respirei fundo. O silêncio lá fora era opressor. Olhei pela fresta da cortina, mas não havia ninguém. Voltei à fita. Rebobinei. Ouvi de novo. Aquela parte. A voz da minha mãe dizendo: ela é a única que sobreviveu ao experimento sem sequelas. E de repente, como se uma janela se abrisse dentro da minha cabeça, vieram os flashes. A sala branca. As luzes no teto. Um homem me segurando pelos pulsos. Um líquido azul. E uma dor no braço. E minha mãe, gritando. Sempre gritando meu nome. Caí de joelhos. Como eu podia ter esquecido isso? Como algo tão marcante foi apagado da minha memória. Fiquei ali no chão por longos minutos, com a cabeça girando, tentando entender quem eu era, quem tinha sido e quem me transformaram em ser. Mas o pior ainda estava por vir. Quando me levantei, havia uma nova carta empurrada por baixo da porta. Você não está sozinha, mas deve correr. Eles sabem que você ouviu a fita. Volte ao porão da clínica e leve o que está no fundo do armário de ferro. O armário com a estrela desenhada. Há algo lá que nunca deveria ter sido deixado para trás. A clínica. Eu lembrava agora. Lembrava da fachada cinzenta, das escadas cobertas de folhas secas, da placa que dizia Instituto Esperança. Lembrava de uma porta trancada onde as crianças choravam do outro lado. E lembrava também de uma mulher, loira, fria. Chamava-se Doutora Miriam. Fui até lá no mesmo dia. O prédio estava abandonado, mas ainda de pé, como se esperasse ser redescoberto. Os muros estavam cobertos de pichações e avisos de perigo de desabamento, mas nada me impediu. Entrei pela lateral por uma janela quebrada.
O cheiro de mofo e desespero era o mesmo. As paredes descascadas pareciam pulsar. Desci os degraus para o porão, luz do celular tremendo na mão. E então vi, no canto direito, o armário de ferro com uma estrela vermelha desenhada na porta. Tentei abrir. Trancado. Mas no chão, uma chave. Enferrujada, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Girei a fechadura. O estalo do cadeado soou como uma sentença. Abri. Dentro, uma pasta grossa, envolta em plástico. E por cima dela, algo que me fez perder o ar. Uma foto minha, de quando eu tinha 5 anos. Sentada numa cadeira de metal, fios conectados à minha cabeça. E atrás, uma parede com um símbolo estranho. 3 círculos interligados com um triângulo invertido no centro. Peguei a pasta, abri, relatórios, registros clínicos, todos com meu nome verdadeiro, Helena M. Klein. Klein. O mesmo sobrenome do homem que me entregou o envelope. O mesmo homem que minha mãe mencionava na fita, Adrian S. Klein. Meu pai? Continuei lendo. O texto descrevia uma série de experimentos neurológicos realizados em crianças com padrões genéticos raros. Eu era paciente 004, grupo alfa. Um grupo que, segundo o relatório, possuía atividade cerebral fora do comum, com capacidade de retenção simbólica e reconhecimento subconsciente de padrões visuais complexos. Termos científicos, frios, mas que significavam uma coisa. Eu não era só uma menina. Era parte de um projeto. Mas o que me destruiu foi o documento seguinte. Um termo de consentimento. Assinado por minha mãe. Datado 1 ano antes do desaparecimento. Eu, Clara M. Oliveira, autorizo os procedimentos experimentais com minha filha Helena, sob supervisão do Dr. Adrian Klein, em caráter sigiloso, compreendendo os riscos, inclusive os de morte. Senti o chão sumir sob meus pés. Minha mãe, ela sabia? Ela permitiu? Ou foi forçada? A raiva cresceu dentro de mim como um incêndio. Rasguei a página, gritei, chorei, tudo ao mesmo tempo. Mas naquele turbilhão, não percebi que alguém se aproximava. Quando me virei, ela já estava lá. A mulher da minha memória, Doutora Miriam, envelhecida, mas inconfundível. Os olhos frios, a postura rígida. Você cresceu como previmos, ela disse. E agora está quase pronta. Pronta para quê? Ela sorriu. Para entender. Para assumir. Você não foi a única, Helena, mas foi a que sobreviveu melhor. E nós precisamos de você de volta. Nunca. Você vai voltar. Vai querer. Quando souber quem realmente é. Ela se aproximou. Eu recuei, mas antes que pudesse reagir, ela retirou algo do bolso. Um dispositivo pequeno, um controle. Você acha que recuperou suas memórias, mas só viu o que deixamos você ver. Que era verdade de verdade? Ela apertou o botão. E então, tudo escureceu. Literalmente. Minha mente se apagou. Caí. E antes de perder os sentidos, ouvi a última coisa que ela disse. Hora de voltar para casa, filha. Acordei com um zumbido insuportável nos ouvidos. A cabeça latejava como se estivesse sido esmagada. O mundo ao meu redor era um borrão cinzento, sem formas definidas. Luzes piscavam no teto como nos corredores de um hospital, mas o cheiro não era de remédio. Era de metal queimado, isolamento, concreto suado. Tentei me mover, mas percebi que meus braços estavam presos. Braçadeiras de couro, como num hospital psiquiátrico antigo. Meus pulsos doíam. Meus tornozelos também estavam imobilizados. Onde eu tô? Murmurei, com a garganta seca. Uma voz respondeu de um alto-falante no canto da sala. No mesmo lugar onde tudo começou. Bem-vinda de volta, Helena. A voz era da doutora Miriam. Olhei ao redor. As paredes eram lisas, sem janelas. Havia uma câmera no alto de cada canto da sala. Um espelho falso na parede da frente. E no centro, ao meu lado, uma mesa de aço. Sobre ela, instrumentos e papéis. Muitos papéis. Então a porta se abriu. 2 figuras entraram. Miriam e ele. Adrian, o homem que dizia me conhecer, que entregou a carta.
Mas agora, a expressão dele era outra, fria, técnica, como se fosse apenas mais uma sessão de laboratório. Como está se sentindo, filha? Ele disse, com um tom doce que não combinava com aquele lugar. Você não é meu pai, cuspi com raiva. Biologicamente, sim. Emocionalmente, ainda vamos descobrir. Ele sentou-se ao meu lado. Você tem algo dentro de si que nem mesmo sua mãe entendeu. Ela tentou protegê-la, mas não podia impedir o que você é. E o que eu sou? Um erro que deu certo. Miriam respondeu, seca. O experimento que superou o controle. E agora, o elo perdido. Adrian colocou um dos papéis sobre a mesa. Um exame de ressonância cerebral. Nele, uma série de anotações com asteriscos vermelhos. Você tem atividade neural em zonas do cérebro, que normalmente adormecem após os 6 meses de vida. Mas em você, essas zonas nunca desligaram. Sua capacidade de associação subconsciente, de antecipação de padrões, é única. Usamos o termo intuição expandida nos relatórios, mas é algo maior, quase pré-cognitivo. Isso é loucura. É ciência. Miriam interrompeu. Sua mãe fez parte disso. Era enfermeira-chefe na equipe que cuidava dos recém-nascidos. Ela sabia do risco. Mas quando te viu reagindo de forma diferente, tentou sumir com você. Só que não conseguiu. Adrian suspirou, como quem lamenta o inevitável. Por isso simulamos a fuga dela. Por isso apagamos sua memória. Mas ela era esperta. Plantou pistas. E você as seguiu. O que nos traz ao ponto inevitável. Você precisa lembrar tudo, Helena. Até o final. Miriam tirou do bolso um pequeno frasco. Continha um líquido transparente com tons azulados. Este soro estimula as memórias bloqueadas. Mas o processo é doloroso. Pode causar convulsões, alucinações ou até ruptura da personalidade. E se eu recusar? Não é uma opção, ela disse, e sem esperar, cravou a agulha no meu braço. Senti o calor do líquido se espalhar por dentro como fogo. Tentei gritar, mas o som não saiu. A sala girou. A luz se dissolveu. E então, tudo escureceu novamente. Mas dentro da escuridão, a verdade começou a emergir. Eu tinha 3 anos. Estava numa sala cheia de outras crianças. Elas choravam. Eu não. Eu observava. Sabia que algo estava errado. Uma mulher me chamava de número 4. Outra dizia que eu reagia como um adulto. Eu entendia mais do que deveria. Desenhava coisas que nunca tinha visto. E uma noite, vi um menino ser levado para um quarto e nunca mais voltar. Chorei pela primeira vez. E então, minha mãe apareceu. Me pegou no colo. Chorava também. Disse que ia me tirar dali, que ia nos levar para um lugar onde ninguém mais nos encontraria. Mas alguém ouviu. Uma figura no escuro. Um homem que assobiava, enquanto a observava fugir. Acordei com a boca seca e o corpo tremendo. Estava deitada num quarto acolchoado agora. Ainda dentro da clínica? Não sabia. O tempo era confuso. No canto do quarto, sobre uma cadeira, havia um envelope. Se você conseguiu voltar da injeção, significa que sua mente é mais forte do que eles pensavam. Acorde, filha. Está na hora de fugir. E de terminar o que comecei. Minha mãe. De novo. Atrás da carta, um código. 1703-1993. A data do meu nascimento. E mais uma frase. Sala do arquivo secreto. Estante 7. Gaveta 03. Código 1993. Levantei. As braçadeiras haviam sido desatadas. Como se alguém me ajudasse por dentro. Como se ela ainda estivesse ali. Abri a porta com cuidado. Corredores vazios. Câmeras piscando. Peguei o caminho da direita. Passei por portas trancadas. Salas em ruínas. Até encontrar a sinalização. Arquivo geral. A sala estava escura. Um feixe de luz natural atravessava uma rachadura no teto. Havia dezenas de estantes metálicas. Encontrei a número 7. Abri a gaveta 03. Dentro, uma pasta vermelha. E no topo, uma fita VHS, com uma única palavra escrita. Confissão. Atrás da fita, uma última carta. Se você assistir isso, nunca mais vai olhar para mim da mesma forma.
mas vai entender por que eu desapareci e o que eu precisava esconder, até mesmo de você. Minha mãe estava prestes a falar a verdade, mas antes que eu pudesse sair da sala, as luzes se apagaram por completo e a porta atrás de mim se trancou com um estalo seco. O estalo da tranca ecoou como um disparo seco, selando a sala dos arquivos numa escuridão opaca. Por um momento, tudo o que ouvi foi minha própria respiração. A fita VHS queimava nas minhas mãos, como se carregasse não só a verdade, mas a destruição de tudo que me sustentava. Caminhei lentamente até um antigo aparelho sobre uma bancada. Estava coberto de poeira, mas intacto. Encaixei a fita e fechei com cuidado. A tela do monitor chiou e uma imagem trêmula surgiu. Minha mãe, mais jovem, mais magra, os olhos fundos, como se o medo a consumisse por dentro. Ela olhava diretamente para a câmera, como se olhasse para mim, como se tivesse me esperado todos esses anos. Helena, se você está assistindo isso, é porque eles falharam em te apagar. E isso já é um milagre. Ela respirou fundo. Atrás dela, um ambiente frio, metálico, o mesmo laboratório que agora reconheço em minhas memórias quebradas. Eu menti para você, e lamento todos os dias por isso. Mas não era uma mentira de egoísmo. Era uma mentira de amor. Você não nasceu como as outras crianças. Você foi criada. Minha pele arrepiou inteira. Meus dedos apertavam as bordas da mesa como garras. Seu material genético foi manipulado antes mesmo de eu engravidar. Eu fui escolhida. Uma das 7. Nós fomos chamadas de as mães vínculo. Mulheres com estabilidade emocional e histórico de resiliência. Fomos convencidas de que era um estudo sobre fertilidade, mas era um experimento de controle neural. Eles queriam criar uma criança com a mente naturalmente predisposta a sincronizar com comandos externos. Alguém que pudesse ser moldado com perfeição. Uma arma. Um oráculo. Ou ambos. Ela enxugou uma lágrima. Eu devia ter fugido antes, mas eu te senti no meu ventre. Te amei antes de te ver. E quando te vi, não consegui mais permitir. Você era minha filha, e eles queriam te roubar. O vídeo cortou por um instante. Quando voltou, a imagem tremia. Parecia gravada às pressas, com a câmera apoiada num tripé improvisado. Tentei fugir. Levei você comigo. Mas eles nos encontraram. E me deram uma escolha. Ficar e te apagar da história, ou desaparecer e te deixar viver sem saber. Ela abaixou os olhos. Escolhi sumir. Fiz com que acreditassem que eu tinha sido eliminada. Mas vivi escondida, de favor em favor, deixando pistas. Porque eu sabia que um dia você buscaria a verdade. Ela se aproximou da câmera. Mas cuidado, Helena. O projeto nunca foi encerrado. Há outros como você, mas nenhum com a tua estabilidade. Você é a única que conseguiu manter a lucidez. É por isso que eles te querem, para reiniciar tudo. E desta vez, sem permitir falhas. Ela hesitou. Se você quiser destruir o que eles são, há um servidor principal, um andar subterrâneo abaixo da ala oeste da clínica. Lá estão os registros, os protocolos, os vídeos, tudo. Eles escondem o passado sob camadas de concreto e silêncio. Vá lá e apague tudo. A imagem começou a sumir. A última coisa que ela disse, antes da fita acabar, foi: você é meu milagre, mas também é o fim deles, se tiver coragem. A tela escureceu. Eu fiquei ali, parada. O ar denso, a verdade esmagadora. Eu era produto, mas também resistência. Uma anomalia que sobreviveu. E agora, a única que podia acabar com tudo. Ouvi um ruído na parede. Um clique eletrônico. A porta dos fundos da sala destravou. Como se a própria clínica estivesse me dando passagem. Caminhei até lá. O corredor além era diferente. Mais escuro. As luzes fracas piscavam. E no final dele, uma escada para baixo. O subsolo. O lugar que nem mesmo os pesadelos tinham visitado ainda. Desci. Andar por andar, sentia a pressão aumentar. O concreto úmido escorria pelas paredes. Escutei sussurros.
Não sei se reais ou dentro da minha mente. Lembrei do que minha mãe disse, que minha mente podia captar coisas que outras não viam. Talvez fossem ecos, memórias alheias presas naquele lugar. Cheguei a uma porta de metal reforçado. Sobre ela, a inscrição: Centro de Sincronização, nível 0. Empurrei com força. Estava destrancada. Lá dentro, uma sala circular, coberta por monitores. Telas de vigilância, mapas, dados, códigos. E ao centro, uma torre de servidores. Todos ativos. Me aproximei do terminal principal. Um teclado analógico. Um leitor biométrico. Coloquei minha mão sobre o leitor. Ele reconheceu. A tela piscou. Autorização. Klein H. Havia um botão no canto da tela. Apagar projeto. E abaixo dele, reiniciar projeto. Fiquei ali, entre dois futuros. Se eu apagasse tudo, enterraria o passado. Mas também todas as provas. Toda a chance de entender se havia mais como eu. Se reiniciasse, eu virava o que eles queriam. E então ouvi. Um som atrás de mim. Passos. Alguém se aproximava da sala. Mas não era Adrian. Não era Miriam. Era uma menina. Cabelos escuros. Olhos iguais aos meus. E ela sussurrou: "Você é a primeira. Mas eu sou a última. E juntas, a gente pode acabar com tudo." A garota me encarava com uma firmeza impossível para seus poucos anos. O rosto pálido, os olhos escuros fixos nos meus, e mesmo sem dizer mais nada, algo nela falava profundamente comigo. Era como se nossas mentes já tivessem se tocado antes. Como se fôssemos parte de um mesmo eco. "Como você chegou aqui?" Perguntei, mas minha voz saiu fraca. Ela não respondeu de imediato. Apenas caminhou até a base dos servidores, onde tocou com os dedos descalços um painel metálico embutido no chão. Ao contato, uma luz azul suave se acendeu ao redor dela. "Eu nunca saí", ela disse então. "Eu sou a que ficou, a que não foi levada. Mas eu ouvi tudo. Aprendi com os ecos das paredes. Sou o que você seria, se tivesse ficado." As palavras me rasgaram por dentro. Como assim ela era o que eu seria? O que mais eles fizeram aqui? "Há outras como eu", continuou. "Mas não como você. Nenhuma fugiu. Nenhuma lembrou por conta própria. Você é a única que retornou sem enlouquecer. Por isso eles te temem, e por isso ainda há tempo." Tempo para quê? Para acabar com eles. Para destruir isso. Mas você precisa apertar o botão certo. Olhei novamente para o terminal. Apagar. Reiniciar. O mundo parecia suspenso entre os dois comandos. "Por que não faz isso você?" "Porque só você tem a chave completa. Você é o começo. Eu sou o fim. Eles me deixaram aqui para reiniciar o ciclo, mas não previram que você voltaria. Nem que a sua memória escaparia do controle." Senti lágrimas quentes escorrerem. Cada parte da minha vida havia sido manipulada. Minha infância, meus pesadelos, minha história. Mas agora, ali, de frente para aquela menina, eu tinha a chance de encerrar tudo. "E se eu apagar?" Perguntei, quase sem voz. "Tudo desaparece. Toda a verdade, todos os dados. Nenhuma outra criança como nós será localizada. E ninguém mais poderá replicar o que fizeram com você. E se eu reiniciar? Eles voltam. E nós nos tornamos as primeiras de uma nova geração. Mas aí, somos deles. E nunca mais seremos nossas." Fechei os olhos. Pensei na minha mãe. Em todas as cartas. Em todos os sacrifícios. Eu sabia o que precisava fazer. Apertei o botão "Apagar projeto." A tela piscou. Os servidores vibraram. Um som agudo preencheu a sala. As luzes falharam. Telas escureceram. Dados se desfizeram em fragmentos de código. O coração do projeto foi desintegrado diante dos meus olhos. A menina sorriu. Pela primeira vez. Mas então, tudo tremeu. "O que está acontecendo?" Eles instalaram um protocolo de autodestruição, caso a exclusão fosse total. Essa base vai colapsar em menos de 5 minutos. O pânico subiu. Precisávamos sair dali.
ela segurou minha mão. Pela primeira vez, senti algo quente e verdadeiro. Ela era como eu. Não só nos genes, mas na dor, na perda, no desejo de liberdade. Por aqui, ela disse, puxando-me para uma porta lateral que até então parecia parte da parede. Corremos por túneis estreitos, com o som dos alarmes nos perseguindo como gritos metálicos. Pedaços do teto começavam a ceder. Concreto explodia atrás de nós. Um último corredor de ferro levou-nos até uma escada de emergência que subia sem fim. Quando emergimos do outro lado, o sol já se punha no horizonte. E atrás de nós, a clínica inteira desabou em si mesma. Ficamos em silêncio, ofegantes, cobertas de poeira. Ela olhou para mim com um olhar que parecia milênios mais velho do que ela. O nome dela era Clara, não era? Sua mãe. Assenti, sem saber como ela sabia. Ela veio aqui uma vez, muito tempo atrás. Me disse para não ter medo, mesmo quando tudo estivesse escuro. Disse que se um dia você voltasse, era porque o amor dela venceu. Chorei. Chorei por ela. Chorei por mim. Chorei por todas que nunca conseguiram fugir. A menina me entregou algo. Um pedaço de tecido costurado à mão. Era um quadrado com um bordado no centro. Uma estrela azul. Ela fez isso. Me deu quando eu tive medo. Disse que era um lembrete de que a luz volta, mesmo quando tudo apaga. Eu abracei aquela criança. Não como alguém que a entendia, mas como alguém que sabia exatamente o que significava ser esquecida pelo mundo. E ainda assim sobreviver. Nos afastamos da clínica sem olhar para trás. E naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, eu dormi em paz. Mas quando acordei, havia uma última carta à minha porta. Mesmo papel, mesma caligrafia. Dizia: ainda não acabou. Eles tinham cópias. A carta tremia nas minhas mãos. O papel, embora novo, parecia pulsar com a mesma energia das primeiras. Eles tinham cópias. 3 palavras que enterravam qualquer esperança de encerramento definitivo. Eu tinha destruído o coração do projeto, sim, mas agora entendia que o corpo ainda se arrastava em algum lugar. Eles previram minha escolha e haviam se preparado. A menina dormia no sofá, embrulhada numa manta que eu mal lembrava de ter. Seu rosto, mesmo em repouso, carregava marcas que não combinavam com a idade. Ela era uma sobrevivente de guerra, de uma guerra que ainda não havia terminado. Abri a carta novamente, procurando mais. Atrás das palavras, um código. Epsilon 13, Berlim. Nenhuma outra explicação. Meu coração apertou. Havia mais instalações, mais arquivos, mais crianças. E quantas tinham crescido sem sequer suspeitar que eram monitoradas? Levantei devagar, tentando não acordá-la. Mas quando fui guardar a carta, percebi algo estranho. Havia uma costura diferente no interior do envelope. Rompi com cuidado. Lá dentro, um chip de memória. Conectei ao computador, quase sem respirar. Uma pasta única. Backup, origem. Dentro dela, centenas de arquivos, vídeos, exames, registros, planos de implantação. E meu nome. Helena M. Klein, repetido em dezenas de páginas. Só que em um dos documentos, aparecia um segundo nome, um que nunca tinha visto. Projeto Gêmeas, Helena M.K. e Elisa M.K. Meu estômago revirou. Gêmeas. Elisa. Aquela menina não era só mais uma como eu. Ela era minha irmã. Entrei na sala em silêncio. Ela ainda dormia, mas segurava o quadrado de pano bordado contra o peito como uma âncora. Me ajoelhei ao lado dela, a observei. A semelhança era agora gritante. O contorno dos olhos, o formato do queixo. Aquilo não era só coincidência genética. Era um vínculo partido à força e reatado sem aviso. Toquei seu ombro. Ela acordou devagar. Tem algo que preciso te mostrar, sussurrei. Ela assentiu, como se soubesse que aquele momento chegaria. Mostrei o documento. Ela leu sem piscar. No fim, seus olhos encheram de lágrimas. Eu sempre soube, disse. Sempre senti que havia algo a mais. Quando me levavam para sessões, eu sonhava com você. Sempre com você. Mas achava que era invenção da minha mente quebrada. Nos abraçamos.
Não havia mais o que dizer naquele instante. Só o silêncio. O tipo de silêncio que cura, que refaz. Mas logo em seguida, a realidade voltou. Berlim. Epsilon 13. Era o próximo passo. Passamos os dias seguintes estudando os arquivos do chip. Mapas, diagramas, estruturas subterrâneas. O local era um bunker sob um antigo centro de pesquisa, fechado oficialmente desde os anos 90. Mas segundo os dados, ele nunca foi desativado. Pegamos novos nomes, novos passaportes e atravessamos o Atlântico como fantasmas. 2 irmãs reconstruídas, prestes a entrar onde nossa existência havia começado. Berlim estava fria. A neve caía em flocos pesados. Chegamos ao local indicado no documento. Um prédio cinza, vazio, com a fachada descascada. No interior, uma escada levava até uma porta reforçada. O leitor biométrico ainda estava ativo. Elisa encostou a mão. A porta abriu. Descemos em silêncio. O cheiro era o mesmo da clínica anterior. Ferro, desinfetante, passado. Nos corredores vazios, câmeras ainda piscavam. Passamos por laboratórios vazios, salas de observação, e chegamos a uma última sala. Dentro dela, uma fileira de incubadoras e monitores, todos ativos. Cada tela mostrava rostos, crianças, dormindo, conectadas a fios. Algumas se mexiam, outras apenas olhavam. Não eram gravações, era ao vivo. E no canto da sala, um computador central, um novo terminal, um novo botão. Desativar projeto internacional, irreversível. Ao lado, outro botão. Conectar com todos os ativos sincronizados. Elisa olhou para mim. Se apertarmos o segundo, eles acordam. Todos. E saberão quem são. Mas isso pode ser demais para muitos deles. E se apertarmos o primeiro, eles esquecem. Vão viver. Normais. Mas sem saber a verdade. Sem saber quem são. Fiquei em silêncio. Dessa vez, não era só sobre mim. Era sobre centenas, talvez milhares. Fechei os olhos, toquei o botão conectar, porque às vezes a verdade dói, mas a mentira mata em silêncio. A tela piscou, luzes acenderam, os olhos das crianças abriram, e em cada canto do mundo, algo despertou.